Fala, meus queridos, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bom? Tá pronto para mais uma aula? Vamos aprender? Vamos prosperar? Vamos crescer? Então, seguinte, hoje eu vou falar sobre os tipos de renda. São os tipos de renda. Nós temos 5 tipos de renda. O que é renda? Renda é aquilo, eu vou explicar como se fosse aquela explicação de ativo e passivo, né? Renda é aquilo que coloca dinheiro dentro da sua vida. Então, a renda mais comum que nós temos é o salário, que é a primeira. O salário foi o que ensinaram a gente a conseguir. Então, a gente só aprendeu isso. Você vai lá, trabalha, vende as suas horas e recebe uma quantia em troca pelo serviço prestado. Isso é muito bom? É muito bom, é melhor do que ficar à toa. Só que o salário, ele tem que ser usado como um meio para um fim. O salário, ele tem que ser provisório. Ele é bom enquanto você aprende. Aprende a quê? Aprende a empreender. Aprende a trabalhar trabalhar atrás de lucro. Então, o salário, você está vendendo a coisa mais barata que nós temos, que é horas. O problema do salário é que as nossas horas diárias são limitadas. Então, se você ganha R$20 por hora, você vai trabalhar de 8 a 16 horas por dia, vai fazer a multiplicação, multiplica pelo mês e você vai ter um valor X. Não, mas eu ganho muito, eu ganho R$100 por hora. Tá bom, então você vai ganhar um pouco mais. Não, eu ganho R$1.000 por hora. Vai ser difícil você chegar nesses valores, mas você vai ter um limite. E o que a gente faz? O ser humano, a gente vai tendo a vida que precisa e que pode naquele momento. Então você vai fazer contas de acordo com o tamanho do salário que você tiver. E aí é que está a questão. Isso sempre vai ter um limite. Um dia você sempre vai estourar suas contas e aí ou você vai gastar mais do que tem, ou você não vai gastar o que gostaria. Você vai deixar de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer. E esse não é o caminho. Por isso que a gente tem um segundo aqui, que é o lucro. O lucro você consegue através do empreendedorismo. O empreendedorismo não é empresa. Empreender não é abrir uma empresa, é abrir um negócio. É você resolver um problema, é você dar solução para um problema. E é esse o objetivo do empreendedorismo. Ele não precisa exatamente se abrir um CNPJ, você pode resolver o problema das pessoas de outra forma. Mas você está empreendendo, você está começando a criar algo do zero, algo seu. O empreendedorismo, ele funciona colocando pressão nas coisas. Ele coloca pressão em você primeiro, coloca pressão. Você vai se sentir pressionado, vai sentir a dor do começo, vai ter que aprender, vai demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, não interessa. Mas o empreendedorismo, ele coloca pressão em você e nas pessoas. Para quê? Para você conseguir extrair o suco. E o suco do empreendedorismo é o lucro, entendeu? E aí é que está a graça do negócio. O lucro, ele não é baseado em horas. O lucro é baseado em você fazer um produto bom. Você pode comprar um produto para vender e você vai fazer a melhor compra possível. Depois eu vou ensinar que para vender você tem que ganhar na compra. Você ganha na compra. Então você já compra barato. Então de qualquer maneira, quando você for vender, você vai ganhar alguma coisa. E existem maneiras de aumentar essa diferença. De aumentar, de agregar valor no produto. Assim como o Brasil, por exemplo, vende um commodity, né? Vai vender laranja. A gente vende a laranja barato. Mas se eu pegar a laranja, abrir uma indústria de suco e colocar e vender o suco, ao invés de vender a laranja. Então eu estou agregando valor no produto. E aí eu vou ter um lucro maior. Se eu vendo a laranja in natura, eu vou ter um lucro menor. Compreendeu? O salário é bom enquanto você está usando para aprender. Você está pagando as contas para conseguir ir para o próximo passo. E aí você vai para o empreendedorismo, você vai para o lucro. É um outro tipo de renda. Do lucro, você vai para o patrimônio.
O que é o patrimônio? O patrimônio eu vou colocar de forma fácil assim, são as posses que a gente tem. Só que o patrimônio ele tem um porém. O patrimônio você usa o patrimônio para conseguir materializar aquilo que você conseguiu com lucro, tá bom? Só que o patrimônio ele tem um porém. Ele é bom se ele te dá retorno. Então, se você tem uma sala comercial e você aluga aquela sala comercial, a sala é o patrimônio. Só que você aluga. E com o aluguel da sala, você paga a água, a luz, você paga alguma coisa que você vai ter de imposto. Então, aquilo não está te dando prejuízo. E se a sala ficar parada? Se a sala ficar parada, ela vai ter um custo. Então, ela é igual um filho, vamos dizer. Todo mês você vai ter que botar, nem que seja R$500, R$1.000, alguma coisa, você vai ter que botar naquela sala. Então, além de você ter pago o preço dela, você ainda tem que pagar mais todos os dias. Então, tem que tomar cuidado com o patrimônio. Não tem outro caminho, mas você tem que fazer ele te dar algum retorno de alguma maneira. Por exemplo, vamos supor que o fulano é um duque, tem algum título assim. Aí ele recebe uma mansão, uma casa enorme, parece um castelo. Esse castelo ele precisa de manutenção, senão a parede começa a cair, vem a chuva, arranca um pedaço, precisa pintar, o encanamento estraga, a parte elétrica estraga, entendeu? Então o patrimônio vai começar a te dar prejuízo. Como é que você vai manter um castelo? Você vai ter que tirar dinheiro de outro lugar, de outra renda sua. Se você só tem salário, o patrimônio ele dá prejuízo demais. Por quê? Porque você só tem uma renda. E aí você tem que compensar tudo isso, entendeu? Então é o seguinte, salário, lucro, patrimônio. Do patrimônio nós vamos para a renda passiva. O que é a renda passiva? Ela é o oposto do trabalho. A renda passiva é algo que você construiu ou investiu e você não precisa trabalhar para que aquilo te gere um retorno, entendeu? Então vou dar um exemplo, você tem investimento. Você investe em fundo imobiliário, ele vai te dar um dividendo mensal, por exemplo. Então, você colocou um dinheiro ali, 50 mil, 100 mil, não interessa, e você vai ter um retorno daquilo ali. Faz-se um cálculo, tem a porcentagem, fundo imobiliário, não sei se você sabe como é que funciona, depois eu explico, mas é como se você adquirisse imóvel, só que você pega só uma fatia, só uma porção, e várias pessoas estão colocando dinheiro, então está todo mundo comprando aquilo, vamos dizer. Está todo mundo investindo juntos para depois dividir o dividendo, dividir o que retornou daquele investimento. Você tem um apartamento, você aluga esse apartamento. Então você vai lá e paga 10% para a empresa que administra. Você já tinha aquele apartamento, te custou, não sei, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. E aí, a empresa de administração faz todo o trabalho de conversar com o cliente, de administrar, e por isso ela te cobra 10%, só que todo mês pinga X lá, pinga um dinheiro para você. Então você não trabalhou, então entra na renda passiva. Não, mas é porque eu só tenho um apartamento, eu mesmo administro. Eu mesmo falo com o inquilino, eu mesmo vou lá e mando arrumar alguma coisa que estragou. Você está trabalhando? Então não é renda passiva, mesmo sendo um apartamento que está alugado. Entenderam a diferença? E por último, a renda eterna. O que é a renda eterna? A renda eterna é quando você cumpre o seu propósito. Tem uma frase na Bíblia que diz que tudo coopera para o bem daqueles que acreditam e são chamados segundo o seu propósito. Então, cumprem o seu chamado. Se você faz o trabalho de Deus, se você começa a pensar de outra maneira, mudar a sua configuração mental, e a gente é normal, a gente ser egoísta, tem hora que é importante, inclusive, ser egoísta, mas quando você começa a fazer pelos outros, ensinar de graça, fazer alguma coisa, você começa a reunir uma energia, e essa energia é a energia mais poderosa de todos os 5. É essa daqui que vai te dar o maior tipo de retorno, que é um retorno muito maior do que posses, entendeu?
A riqueza, eu já expliquei antes, mas é bom falar. A riqueza, ela não é posse. Posse é material. A riqueza é uma maneira de pensar, uma maneira de agir. É uma atitude diferente. Entendeu? E é essa riqueza que a gente está buscando. E essa riqueza, onde você vai ter mais retorno é aqui, ó, na renda eterna. Mas a gente começa aqui, aprendendo. A gente começa no salário, usa o nosso emprego, o nosso salário atual, para conseguir começar a empreender, para conseguir ir atrás do lucro. E assim por diante, fazendo patrimônio, colocando o patrimônio para se pagar. Tudo que você tiver de patrimônio, aquilo tem que gerar alguma rendinha para se pagar, porque tem a manutenção, tem gasto, patrimônio gera gasto. Um carro parado na garagem, ele gera gasto. Então, você tem que começar a fazer as coisas devolverem o dinheiro. É como investir no filho. Se você investe no filho, gastou muito, mas o menino depois trabalha, faz, segue a sua vida, então valeu o investimento. Agora, se ele fizer 40 anos e você estiver sustentando ele, já não vale mais a pena. Então, isso vale para patrimônio. Dali a gente vai para a renda passiva. Devagarzinho, faz o investimento, compra um imóvel, coloca um carro para trabalhar, para alugar. Isso é patrimônio que gera uma renda passiva para você. E por último, a renda eterna. Por último, mas não menos importante, inclusive a mais importante. E é isso, eu espero que tenha ficado curtinha, que tenha sido sucinto, fácil de entender. Não deixe de se inscrever, compartilhar, passa para o maior número de pessoas que você puder, tá certo? E te espero na próxima, hein? Até mais.